Olá, a gente fala muito sobre responsabilidade, não é? Mas o que essa palavra significa de verdade na sua essência? Hoje, vamos investigar essa ideia de um jeito um pouco diferente, usando um quebra-cabeça teológico bem antigo que envolve duas quedas muito famosas. O que será que uma história sobre anjos e humanos pode ensinar pra gente sobre justiça? A resposta pode surpreender. Então, o mistério é este aqui. De um lado, a queda da humanidade. Do outro, a rebelião de Lúcifer. Pensa bem, são duas rebeliões contra a mesmíssima autoridade, mas com destinos completamente diferentes. Porque um grupo teve a chance de se redimir e o outro recebeu um julgamento final, sem volta. O segredo, e essa é a parte fascinante, não está no que eles fizeram, mas em como a decisão de fazer aquilo foi formada. Para entender isso, vamos seguir este caminho. A gente começa com as duas quedas. Depois, analisa cada caso separado, um por um. Aí, vamos descobrir o que é essa tal de qualidade da vontade e, no fim, conectar tudo isso com a nossa ideia de justiça hoje. Vamos lá? Ok, então vamos pensar nessas duas histórias como nossos estudos de caso. De um lado, temos o Jardim do Éden. Do outro, uma rebelião que aconteceu lá no céu. A pista para desvendar por que os resultados foram tão opostos está escondidinha bem ali, na mente de quem tomou a decisão. E aqui está a grande diferença, logo de cara. A vontade humana foi, digamos, empurrada por uma força externa. Já a de Lúcifer, essa foi uma decisão que veio 100% de dentro. Pode parecer um detalhe pequeno, mas como a gente vai ver, essa distinção sobre a origem da vontade muda completamente as regras do jogo. É ela que define se o caminho vai ser a de restauração ou de punição final. Vamos começar pelo caso da humanidade. É uma história que quase todo mundo conhece, certo? Mas se a gente olhar com uma lupa, quase como um detetive, vamos ver que tem muito mais coisa ali do que simplesmente quebrar uma regra. O cenário era esse. Existia uma regra bem clara. Mas aí aparece um terceiro elemento na história, a serpente. E ela não força ninguém a fazer nada, mas ela planta a semente da dúvida, do engano. O que isso quer dizer? Que a escolha final foi feita sim, mas a vontade por trás daquela escolha já não era pura. Estava, de certa forma, contaminada. E olha que interessante, isso tem até um nome no nosso mundo, no direito. É o que a lei chama de erro induzido por terceiro. É simples de entender. Quando alguém engana outra pessoa para que ela faça algo errado, a culpa não desaparece, claro, mas ela é dividida. A responsabilidade é atenuada. Agora, vamos virar a página completamente. No caso de Lúcifer, a dinâmica é o exato oposto. Aqui, a história não é sobre uma escolha influenciada, é sobre uma escolha absoluta. Neste caso, não existe uma serpente. Não tem ninguém enganando. Não tem nenhuma influência de fora. A decisão nasceu, cresceu e se concretizou inteiramente por dentro. Foi uma vontade 100% livre, 100% consciente e autodeterminada. Pura e simples. E quando a gente coloca os dois lado a lado, o contraste fica gritante. De um lado, uma autonomia que foi comprometida, uma vontade influenciada, mas frágil. Do outro, autonomia absoluta e uma vontade que partiu unicamente de si mesma. É exatamente aqui que a resposta do nosso quebra-cabeça começa a se formar. E isso tudo nos leva ao ponto central desta análise toda. A gente percebe que a pergunta errada é: alguém escolheu fazer o mal? A pergunta certa, a que realmente importa, é outra. E a pergunta é: qual a qualidade dessa vontade? Pensa nela como se fosse a origem de um produto, sabe? Ela foi fabricada internamente, com 100% de controle de qualidade próprio, ou foi montada com peças e influências que vieram de fora? É essa origem que define o seu valor e o nível de responsabilidade. E a consequência disso é bem direta. Uma vontade que foi influenciada como a humana tem um peso menor na balança da justiça. A reprovação é mitigada. Já uma vontade absoluta, como a de Lúcifer, essa carrega o peso total da intenção. A responsabilidade aqui é máxima. Simplesmente não são a mesma coisa. Ora, e se a responsabilidade tem pesos diferentes, então a gente não pode mais pensar na culpa como algo ligado ou desligado, preto no branco. A realidade, na verdade, é muito mais parecida com um espectro de cores. A grande virada de chave é esta. A responsabilidade não é um interruptor de luz com só duas posições. É muito mais como um controle de volume, que tem infinitos níveis entre o mínimo e o máximo. E como é que se mede esses níveis? Bom, olhando para os mesmos fatores que a gente acabou de ver.
De onde veio a intenção, como a vontade se formou, se teve ou não influência externa e, claro, o quão consciente e deliberada foi a escolha final. Certo, mas por que essa discussão tão antiga sobre anjos e jardins ainda importa para a gente hoje? Porque esse princípio, o da qualidade da vontade, não é só teologia abstrata. Ele é, na verdade, o motor de qualquer sistema de justiça que se preze. E funciona mais ou menos assim. Uma vontade comprometida abre a porta para correção, para redenção. Como a culpa é menor, a justiça busca restaurar. Por outro lado, uma vontade absoluta, com culpa total, leva a uma justiça final, punitiva. Veja bem, redenção não é negar a responsabilidade, é reconhecer que existem diferentes tipos de responsabilidade. No fim das contas, tudo se resume a isso. A qualidade da vontade é o próprio núcleo da responsabilidade. Não é um detalhe técnico, não é uma nota de rodapé. É o coração de como a gente entende o que é ser justo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se a gente aceita que a culpa não é um interruptor, mas sim um controle de volume, como isso deveria transformar as nossas leis, os nossos julgamentos e até a nossa capacidade de perdoar no dia a dia? A qualidade da vontade realmente muda tudo.